A busca por ingressos para os jogos do clube aumentou significativamente, gerando um verdadeiro desafio, até para os conselheiros que vêm encontrando dificuldades para garantir seus bilhetes. O descontentamento dentro do clube é notório e a insatisfação já recai sobre a diretoria e o presidente. Esse cenário levanta debates importantes, especialmente sobre a relação da diretoria com seus próprios conselheiros. Mas esse não é o único tema quente do momento. Vamos falar também sobre um jogador que carrega muitas expectativas para o futuro e qual será sua programação após a data FIFA. Além disso, trago informações sobre um atleta que está afastado há um bom tempo e atualizações sobre as opções que o treinador estuda para a grande final da próxima quinta-feira. Falando sobre esse jogador que está fora dos gramados há um mês, a expectativa era de que ele ganhasse mais espaço após a saída de um concorrente por empréstimo. No entanto, o cenário não mudou para ele. Desde sua última aparição, quando começou uma partida como titular em uma escalação alternativa, ele perdeu completamente seu espaço e sequer vem sendo convocado. Depois daquele jogo, esteve no banco apenas uma vez, em um confronto onde a equipe precisava reverter um placar adverso, mas não chegou a entrar em campo. Desde então, são 30 dias sem atuar e a comissão técnica não parece convencida de que ele pode ser útil ao time. Mesmo treinando regularmente, ele não é visto como uma alternativa viável e nos bastidores já se fala que o clube tentará negociá-lo na próxima janela de transferências antes do fim de seu contrato. A questão que fica é, ele teve chances suficientes para mostrar seu futebol ou realmente não conseguiu corresponder às expectativas? Enquanto isso, o treinador segue com dúvidas para definir a equipe titular para a grande decisão. A vantagem no placar do primeiro jogo vencido por 1-0 dá um respiro, mas ninguém no clube quer correr riscos. Existe a incerteza sobre um jogador específico e também sobre o esquema tático que será utilizado. A equipe começou a final em um sistema de 4-1-4-1, mas há quem defenda uma variação para um 4-5-1 ou até um 3-4-3. Outra possibilidade analisada é a reintegração de um atleta que começou no banco na partida. De ida principalmente por conta do gramado sintético, mas que agora está fisicamente pronto. O treinador tem conversado com sua comissão técnica, mas ainda não bateu o martelo. A definição deve sair apenas na quarta-feira após o último treino antes da final. Uma outra preocupação da comissão técnica é a situação de um atleta que esteve a serviço de sua seleção durante a data FIFA. Ele jogou mais minutos do que o esperado, somando 185 minutos em campo, o que gera preocupação. Com seu desgaste físico, o jogador ainda está na Espanha e deve chegar ao Brasil na terça-feira. Como precaução, ele não deve participar de treinos intensos antes da decisão e passará por exames para avaliar seu nível de fadiga e o risco de lesão. O clube teme que a sequência de jogos possa afetar seu rendimento na final. E por isso, o técnico pode optar por um trabalho tático mais leve nos dias que antecedem o jogo. Será que essa carga extra pode influenciar o desempenho do jogador? Na grande decisão. E voltando ao tema polêmico dos ingressos, a insatisfação entre os conselheiros do clube tem sido grande. Muitos relatam que ao tentarem comprar seus bilhetes, já não havia mais disponibilidade, algo que nunca havia acontecido antes. A reclamação principal é que tradicionalmente os conselheiros têm direito à compra até um dia antes da partida, mas dessa vez não conseguiram garantir seus lugares. E isso tem gerado acusações de que os ingressos estariam caindo nas mãos de cambistas que os revendem a preços exorbitantes. Há relatos de que ingressos para a final do Paulistão estão sendo comercializados por até R$ 1.300 no mercado paralelo. Essa situação de caos no acesso aos ingressos pode ter desdobramentos políticos no clube, pois são justamente os conselheiros que votam em decisões importantes, incluindo processos de impeachment. A insatisfação pode custar caro para a atual diretoria, que já vinha enfrentando críticas por outras questões. E você, o que acha dessa polêmica? Será que essa crise pode impactar o futuro do comando do clube? A reta final do campeonato está pegando fogo e qualquer detalhe pode ser decisivo. Fiquem ligados porque nos próximos dias trarei ainda mais atualizações exclusivas sobre os bastidores dessa grande decisão.
o cenário da grande final continua movimentado, e além das incertezas sobre a escalação e a preparação física dos jogadores, a diretoria do clube enfrenta fortes críticas devido à venda dos ingressos. Conselheiros estão indignados com a dificuldade de adquirir bilhetes para a decisão, algo inédito na história recente do time. Muitos relataram que, ao tentarem realizar a compra, todas as entradas já estavam reservadas, levantando suspeitas sobre o destino desses ingressos. O temor é de que grande parte tenha sido desviada para o mercado paralelo, onde os preços dispararam com valores ultrapassando R$ 1.300. A revolta cresce ainda mais pelo fato de que sempre existiu uma norma garantindo aos conselheiros a possibilidade de compra até a véspera da partida. Mas dessa vez, essa regra parece ter sido ignorada. O descontentamento se espalhou e nos bastidores do clube já se fala em consequências políticas para a diretoria, que enfrenta um momento de desgaste. Conselheiros insatisfeitos podem influenciar decisões futuras e até impactar votações importantes, como uma eventual mudança no comando do clube. Essa crise administrativa chega em um momento delicado, quando o time está prestes a disputar um título e a torcida deveria estar focada apenas na conquista dentro de campo. Enquanto isso, o técnico da equipe segue com dúvidas na definição do time que entrará em campo na finalíssima. A vantagem conquistada na primeira partida com a vitória por 1-0 dá uma certa tranquilidade, mas ninguém no clube quer correr riscos desnecessários. Um dos pontos mais discutidos internamente é a escolha do esquema tático. No primeiro jogo, a equipe atuou com um sistema de 4-1-4-1, que garantiu boa solidez defensiva, mas há quem defenda uma variação para um 4-5-1 ou até um 3-4-3 caso o time adversário venha com a postura mais ofensiva. Outra decisão crucial envolve um jogador que começou a partida de ida no banco de reservas, mas que pode ganhar espaço na escalação titular agora que a equipe jogará em casa. Ele não foi utilizado no primeiro confronto devido às condições do gramado sintético do estádio adversário, mas tem treinado normalmente e se encontra em ótimas condições físicas. O treinador tem conversado bastante com sua comissão técnica, mas até o momento não tomou uma decisão definitiva. A escolha final só deve ocorrer na quarta-feira, após o último treino antes da decisão. Outro fator que pode influenciar na escalação é o desgaste físico de um jogador que esteve defendendo sua seleção durante a data FIFA. O clube não esperava que ele acumulasse tantos minutos em campo, mas para surpresa da comissão técnica, ele foi titular nos 2 jogos e atuou por 185 minutos ao todo. No primeiro duelo, jogou 84 minutos e na segunda partida permaneceu em campo até a prorrogação, somando 101 minutos de jogo. Essa carga elevada de esforço preocupa os preparadores físicos do clube, que pretendem monitorá-lo de perto assim que ele retornar ao Brasil. A previsão é que ele chegue nesta terça-feira e passe por exames detalhados para avaliar sua condição física. Um dos procedimentos será um exame de sangue que pode detectar fadiga muscular e risco de lesão, algo que a comissão técnica quer evitar a qualquer custo antes da grande decisão. Com isso, a tendência é que ele seja poupado de treinos mais intensos na terça e na quarta-feira, com um trabalho mais leve e focado em recuperação. O treinador pode optar por limitar sua participação em atividades táticas para que ele esteja em plenas condições de jogo na quinta-feira. A grande questão é saber se essa maratona de jogos pode afetar seu rendimento na final, e essa é uma preocupação real dentro do clube. Enquanto a equipe se prepara para a decisão dentro de campo, fora dele, a pressão sobre a diretoria só aumenta. Conselheiros continuam manifestando seu descontentamento com a questão dos ingressos, e o clima de insatisfação pode ter desdobramentos políticos no futuro próximo. A situação se agravou quando membros do conselho tentaram adquirir bilhetes para a final e receberam a informação de que todos os ingressos destinados a eles já estavam esgotados. Muitos acreditam que essas entradas foram parar nas mãos de cambistas que agora as revendem por preços exorbitantes. A revolta se intensifica pelo fato de que, tradicionalmente, sempre houve um número garantido de ingressos para os conselheiros até um dia antes da partida, mas desta vez esse direito não foi respeitado. O receio de que essa crise influencie
O futuro da diretoria é cada vez maior, pois os conselheiros têm papel fundamental em votações internas que podem definir os rumos do clube. Além disso, a equipe técnica segue analisando outras opções para a decisão, principalmente no setor ofensivo. Existe a possibilidade de fazer mudanças na formação tática para surpreender o adversário e aproveitar o fator casa. Uma alternativa considerada é reforçar o meio-campo para controlar mais o jogo e evitar sustos desnecessários, mas isso pode significar deixar um dos principais jogadores no banco. O treinador tem testado diferentes variações táticas nos treinamentos, mas ainda não tem uma resposta definitiva. A expectativa é que essa escolha seja feita apenas após o último treino antes da final, quando a equipe técnica terá um panorama mais claro da condição física de todos os jogadores. Enquanto isso, a torcida segue na expectativa para grande decisão ansiosa para ver o time conquistar um título que não vem há anos. O apoio vindo das arquibancadas pode ser um diferencial para empurrar a equipe rumo à taça, ainda mais jogando em casa. Com todos esses elementos em jogo, a final promete ser uma partida cheia de emoções, onde cada detalhe pode fazer a diferença no resultado final. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. O Corinthians vive dias de intensa pressão, aguardando o retorno de Memphis Depay, enquanto se prepara para o confronto mais importante do ano. Nesta quinta-feira, o time se enfrenta ao Palmeiras em uma final que não apenas define o campeão paulista, mas também coloca em jogo a honra do clube. A vantagem de decidir em casa oferece um fio de esperança, mas a missão é árdua e o peso de um jejum de 6 anos sobre a equipe torna tudo ainda mais dramático. A Neoquímica Arena será o palco de uma batalha decisiva e as emoções estarão à flor da pele. Após vencer o primeiro derby por 1-0 no Allianz Parque, o Corinthians depende apenas de um empate para conquistar o título, mas o sabor amargo de uma derrota ainda paira sobre os corações dos torcedores. Qualquer revés por um gol leva a decisão para os pênaltis, mas perder por 2 ou mais gols dará a taça ao Palmeiras, a equipe que busca o tetracampeonato. Os olhos da torcida estão fixos em cada jogada, em cada toque, e o suspense paira no ar como uma ameaça constante. A missão do Timão é ainda mais pesada. Não se trata apenas de buscar o fim de um longo jejum, mas também de impedir que seu maior rival conquiste algo inédito: o 4º título paulista consecutivo. O peso de representar toda uma história do clube, a responsabilidade de evitar esse feito histórico do Palmeiras torna este confronto ainda mais feroz. As esperanças e frustrações de uma torcida inteira estão condensadas nesse único jogo. Um confronto onde cada lance será crucial. E enquanto a decisão não chega, o Corinthians vive a incerteza de uma preparação apressada. Memphis Depay é aguardado de volta ao Brasil e sua presença na final é incerta, pois a logística de retorno dos jogadores convocados é um pesadelo logístico. Romero, que jogará contra a Colômbia, pode retornar ao lado de atletas rivais. A tensão é palpável, a ansiedade nas alturas e o Corinthians precisa agir rápido, já que poucos dias após o grande jogo, a estreia no Campeonato Brasileiro será o novo desafio. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!